E finalmente, após 185 capítulos, vamos descobrir uma das cabeças por trás de Saint-Germain Dandadan. Tá curioso pra saber o que provavelmente vai acontecer no capítulo 186 desse mangá maravilhoso? Não se esquece de se inscrever nesse canal, ou com certeza vou te deixar 2 horas malhando ao lado do Professor Bombado. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando depois de um trailer maravilhoso de Gachiakoto. Essa obra maravilhosa vai passar pra gente lá pelo período de julho. Voltará junto com Dandadan e sim, dessa vez Dandadan possivelmente terá um oponente à altura. Fala pra mim aí, você tá curioso pra saber o que vai acontecer no capítulo 186 de Dandadan? Até porque as coisas se complicaram um pouquinho pra Aira e pra Rin. Se você não viu o nosso resumo completo do capítulo 185, vou dar uma leve esclarecida pra você. No capítulo 185 a gente teve um foco total na Aira, Rin e na Yuki, contra os Dribblers sem cabeça. E após uma batalha árdua, finalmente Yuki foi resgatada e ela confirmou pra Aira que na realidade quem está chantageando as garotas é o professor Murakami. Mas isso levanta alguns questionamentos interessantes pra gente, tá? Porque todo mundo consegue se lembrar claramente quem é o Murakami Sensei. E na maior parte das vezes que a gente viu o Konji Saint-Germain ou Sanjome roubando poderes dos outros, a gente viu a figura direta deles ou uma silhueta que lembrava muito dessas pessoas. Mas lembrem-se, silhuetas enganam a gente completamente. E voltando no capítulo 174, Yuki diz da seguinte forma: eu devo ter me encontrado com ele ontem e hoje, mas não tenho memória de quem é esse professor. No caso, ela tá mencionando o professor que chantageava ela com a fotinha de lingerie que essa sem vergonha acabou postando na internet. Mas acontece uma coisa interessante: a maneira que o professor chantageia as pessoas são completamente diferentes, já que no capítulo 185 do mangá de Dandadan, eles revelam que o professor acaba encontrando falhas nessas alunas e chantageia elas a enviarem fotos de lingerie pra ele. Entenderam? No caso, ele não procura as fotos. Ele chantageia as garotas que acaba quebrando alguma regra da escola e aí pede as fotos de lingerie. E não é estranho que ele tenha a mesma habilidade que o Saint-Germain ou Sanjome possua, que é a habilidade de fazer as pessoas se esquecerem dele. Então, das duas, uma: ou Saint-Germain, o professor Murakami e Sanjome compartilham das mesmas habilidades, ou eles servem uma pessoa acima de todos eles, que no caso compartilha o poder como um todo para todos os envolvidos nessa história. Mas tem uma coisa que aquele japonês safado Yuki Nobutatsu faz muito bem, que é trabalhar com as óticas dentro da sua obra. Um exemplo: a gente tem a ótica do Okarun, Momoyase e os demais personagens, Jiji, Yukishiro, Aira, entre outros, e a gente tem as óticas dos yokais, já que eles conseguem automaticamente descobrir quem é o yokai oponente deles e quais são as habilidades dele, tendo visto esse yokai ou não. É como se fosse um conhecimento em conjunto, e é utilizando essa mesma perspectiva de ótica que em todos os momentos que o Konji Saint-Germain apareceu, a gente soube claramente que era o Konji Saint-Germain. Já nos momentos que o Sanjome apareceu, ele simplesmente se mostrou atrás de silhuetas, até mesmo naqueles momentos que a gente viu ele fazendo algumas coisas, como no momento que ele deu a Quintama do Okarun pro Zuma, e é exatamente nesses pontos que você consegue separar os dois personagens, tanto Saint-Germain quanto Sanjome, porque Saint-Germain ele tem diversos yokais sob seu comando, e porque somente pro Zuma, em vez de dar Madagashura, ele preferiu dar Quintama do Okarun e não Madagashura. Então mostra que o Saint-Germain ele quer todas as coisas e não tá nem um pouco afim de compartilhar. Já o Sanjome ele não se importa de compartilhar os seus poderes desde que ele consiga os seus objetivos. E o professor, bom, ele é só taradão mesmo. E isso eu passei pra vocês respondendo nos comentários do meu queridíssimo Miguel Cat, que disse da seguinte forma: cara, da onde você tirou que Sanjome e Saint-Germain são pessoas diferentes? Tá aí a resposta, Miguelzinho. As previsões da mãe de Sonarken. O que vai acontecer no capítulo 186 é o seguinte: lembrando para vocês que o professor Taradão está do outro lado da cidade, como acabou o capítulo 185 do mangá de Dandadan, com Aira, Yuki, Rin e a Kawabanga completamente ferradinhas, porque o Taradão está do outro lado da cidade, o que indica pra gente que ele mora em uma parte nobre daquela cidade. Mais um questionamento que levantou também o capítulo 185 é como diabos aquele professor mora em uma parte nobre se os salários de professores são extremamente baixos. Provavelmente então aquele professor Taradão, ele é filho do diretor daquela escola. Por fim, então, dando a revelação pra gente que quem está por trás de todos os ataques yokais envolvendo a escola que o Okarun e os demais personagens estudam
é o diretor daquela escola. Então o capítulo 186 vai começar no exato mesmo quadro que acabou o capítulo 185, com Rin, Aira, Yukishiro e Mai se deparando com diversos dribblers sem cabeça em tamanhos diferentes, fazendo Aira se lembrar automaticamente da batalha que ela teve contra os músicos na sala de música, mas de início ela vai acabar ignorando essas informações, e esse capítulo 186 ele vai ser um capítulo focado nestas mesmas personagens, tendo ressalvas, é claro, se o Ocaron acabar aparecendo em um único quadro completamente derrotado ou mencionando alguma coisa, mas uma coisa que é certeza: se o Ocaron aparecer nesse capítulo, aí o capítulo futuro será focado na batalha dele, então ele não pode aparecer ainda. Voltando para Aira, de início ela vai ignorar essas informações, até porque não é importante para ela, e vai receber alguns ataques. Enquanto ela distrai os dribblers sem cabeças, Rin e Yukishiro vão enfrentar os menores e procurar o professor taradão por todo o local do ginásio, até que Mai Kawabanga vai notar que tem algumas câmeras observando eles. Então tem duas possibilidades nesse capítulo 186 do mangá de Dandadan. A primeira seria a Aira fazer uma ligação automática com a batalha que ela teve na sala de música, ou ela pode simplesmente perceber as câmeras, fazer uma ligação com a sala de música e aí perceber que o professor não está naquele lugar, porque lembre-se, no capítulo que ela lutou contra os músicos, não tinha ninguém por trás dos yokais. E o poder dos dribblers sem cabeças, pra ser bem sincero com vocês, parece mais um poder sem usuários algum, levando então uma batalha direta contra o professor de educação física. E é aí que a gente tem mais uma bifurcaçãozinha nesse capítulo 186 do mangá de Dandadan, sendo a primeira possibilidade a Aira se lançar contra uma cesta de basquete, passando com seu corpo inteiro por ela, tendo então ela assim acesso ao mundo dos mortos e por fim acessar a câmera utilizando as energias espirais para ir automaticamente do ginásio à sala do professor Murakami e enfrentá-lo. Ou a outra possibilidade, que é muito mais simples de acontecer, é simplesmente a Aira continuar lidando contra os dribblers sem cabeças e notar que durante a batalha tem uma ligação que faz da câmera ou dos poderes dos dribblers sem cabeças, ou algum objeto amaldiçoado, até o prédio do Murakami Sensei. Aí, enquanto ela segura os dribblers sem cabeças, ela vai pedir para Rin, para Yukishiro e para Kawabanga seguir aquela trilha espiritual e chegar até onde o Murakami Sensei está, fazendo então a gente não visualizar a batalha dela completamente. E é claro que seria muito mais poético a gente ver a Yukishiro, que foi chantageada, dando um cacete naquele taradão. Assim que as personagens saírem da sala atrás do Murakami, elas podem ouvir o barulho da batalha do Ocaron, mas decidir seguir em frente. E cortando o quadro, a gente vai se deparar com as nossas personagens tendo o avanço temporal até chegar no prédio e simplesmente se perguntarem: será que é o professor realmente que está por trás disso? O capítulo pode se encerrar nesse exato mesmo quadro, ou simplesmente apresentar mais uma vez uma silhueta misteriosa pra gente, fazendo a gente ter uma conexão direta com o Saint-Germain, na maneira que ele vai conversar com o professor Murakami. E a partir desse exato momento, o capítulo pode se encerrar com essa silhueta misteriosa, ou dar alguns diálogos pra gente com essa pessoa questionando o Murakami sobre ele pedir fotos para as garotas, sendo que a única coisa que ele precisa fazer é derrotar elas, fazer com que elas assumam a derrota. E por fim, mais uma vez a gente tem uma bifurcação. Se esse capítulo quiser ousar um pouquinho mais, ou possivelmente ser o início do capítulo 187, é com as garotas entrando dentro do prédio e tendo uma batalha contra o Murakami, ou simplesmente as garotas chegando lá e vendo o Murakami morto. Porque aí sim a gente teria o mistério dentro de Dandadan por mais alguns capítulos, até descobrir exatamente quem está por trás de todas aquelas coisas, e ainda assim mantendo as dúvidas por trás de Saint-Germain, Sanjome, quem quer que seja, até mesmo o próprio diretor da escola. Porque muita gente está erroneamente acreditando que esse seja o arco final de Dandadan, gente, mas muita coisa ainda não foi explicada pra gente. A gente tem toda aquela questão da organização por trás dos yokais para saber se eles são aliados ou inimigos. A gente ainda tem muita história por trás de Dandadan, a gente não sabe nem mesmo o passado dos nossos protagonistas. Então não, Dandadan ainda vai durar muito, mas muito tempo sim. E com mais um mistério chegando, eu tô pra falar pra vocês que as coisas vão ficar mais perigosas.
E o fato de Yuki Nobutatsu decidir separar as meninas de Aira é um ótimo motivo para dar uma derrota absoluta para Okarun e os demais personagens que estão dentro da escola. Então espere ver Aira, Quinta Sakato e Okarun um bom tempo durante o arco do deus Okuninushi, completamente fora de tela, possivelmente acreditando que eles estejam mortos. Olha só que maravilha. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui e deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer no capítulo 186 do mangá de Dandadan. Acha que a Aira vai utilizar os poderes da Vovó Turbo utilizando aquela transferência via tecnologia ou simplesmente Yukishiro vai se deparar no apartamento do professor Murakami e se perguntar se ele é quem está por trás de todas aquelas coisas. E ao chegar lá vai ver uma coisa extremamente horrenda e algo que me deixa muito feliz. O professor Taradão morto em cima daquele aparelho. No mais é isso e Sonar quem diz. Tchau!